Olá, alunos do sexto ano, eu sou a professora Elaine e vamos a mais uma aula de Geografia. Antes do início das nossas aulas, é importante que vocês tenham o material de vocês organizados, caderno, lápis, borracha e a caneta de vocês. E não esqueçam de acessar o Google Classroom. Agora que eu imagino que vocês já estão com o material de vocês em mãos, vamos dar início à nossa aula de hoje. O objetivo da nossa aula é analisar o espaço rural, a agricultura e os problemas ambientais que ali ocorrem. O que é o espaço rural? O espaço rural, não é urbano. O que compreende esse espaço rural? Ele pode ser entendido como espaço que ocorre um conjunto de atividades primárias. Lembram da aula anterior, atividades primárias, tudo que é produzido no campo são as atividades primárias. E que ocorre com um conjunto de outras atividades que não acontecem nas áreas urbanas, nas áreas que não estão ocupadas pela área urbana, como por exemplo as cidades e os adensamentos populacionais. Esse conceito ele pode ser relativizado quando compreendemos que as atividades tipicamente rurais estão cada vez mais presentes nos ambientes urbanos e que entendemos por atividades e elementos típicos dos centros urbanos também estão inseridos no espaço rural. Tá, professora, o que quer dizer tudo isso que você acabou de falar ali, toda essa teoria? Hoje em dia, tem elementos rurais na área urbana e elementos urbanos nas áreas rurais. Exemplo, nós temos muitas hortas urbanas, né? Antigamente, hortas era compreendido somente no espaço rural, na área rural, chácaras, sítios, fazendas. Hoje não. Cada dia mais nós temos essa área urbana dentro, inserida, né, na área urbana, essas hortas comunitárias, né? Assim também como alguns elementos urbanos estão inseridos lá na área rural, principalmente a parte de tecnologia. Calma que eu vou explicar tudo para que vocês compreendam do que eu estou falando. Antes de mais nada, a gente tem que saber o que é agricultura. Então, a agricultura são todas as atividades de plantação, desde o preparo da terra, do solo, o plantio, os cuidados com as pragas até a colheita. A colocação de produtos vegetais para uso e venda no mercado, tudo isso é atividade agrícola. Então, ou seja, desde o preparo da terra até a colheita do que foi plantado. O conjunto de todas essas atividades é que é chamado, então, de agricultura. Será que ficou claro? Então, repetindo rapidinho para vocês, a agricultura é tudo que é plantado, todo o preparo dessa terra, todos os insumos usados até a colheita. Lembrem também de associar isso lá à atividade primária. Lembram que nós estudamos na aula anterior, atividade primária, secundária e terciária? Então, a agricultura é uma atividade primária. Dependendo do fim que ela se destina, né, que o produto agrícola se destina, ela pode ser de dois tipos, de subsistência e a comercial. O que seria de subsistência e comercial? Lembram que eu sempre falo para vocês prestarem atenção nas palavrinhas ali que você já consegue deduzir e compreender do que estamos falando? Então vamos lá, subsistência. Para existir, será para que a pessoa utilize no seu dia a dia? Vamos usar essa palavrinha assim que daí vocês gravam isso. Então, agricultura de subsistência é a pequena produção para o consumo de uma família produtora e para um pequeno comércio local. No caso, são dos produtos excedentes. O que são produtos excedentes? Aquilo que a família não consumiu, ela vende. Tá? Só que a quantidade é bem menor, por isso que ela é subsistência e não comercial, porque para ser comercial ela tem que ser uma grande quantidade. Então observem ali na imagem que nós temos uma típica atividade de agricultura familiar, tá? Então vejam que não tem maquinário, não tem tecnologia empregado ali
Então, só pela imagem você já consegue deduzir que ela é de subsistência e agricultura familiar. Já a agricultura comercial, a grande produção é para venda em grandes mercados. Então, fácil de você compreender isso. Subsistência familiar, pouco emprego de tecnologia e o que sobra dessa produção que a família não utiliza é vendido no comércio local. Já a agricultura comercial, grandes quantidades, tecnologia e abrange um número maior de mercado, né, consumidor. Vejam que nessa imagem nós já temos aqui o emprego de um maquinário, né? Então isso significa tecnologia. Dependendo da quantidade de produtos plantados, a agricultura pode ser de dois tipos: monocultura e policultura. Vão prestando atenção aí, pessoal, que nós estamos usando algumas palavrinhas que vocês desconhecem até o momento. Então, desde o início das aulas que nós estamos conversando, essas palavrinhas ainda não foram empregadas nas aulas, então são palavrinhas novas: subsistência, comercial, monocultura, policultura. Vamos lá na raizinha da palavra, monocultura. Então, mono é uma só, né? Então, é a plantação comercial de um só tipo de produto. Outra coisa, assim, para que vocês assimilem, na agricultura de subsistência não existe monocultura, tá? A agricultura de subsistência são vários tipos de cultura. Quando eu falo cultura, do que eu estou falando? Produção agrícola nesse caso, tá? Então, na comercial, monocultura, um tipo só de plantação, de produto. Já na policultura, a plantação comercial de subsistência tem vários tipos de produtos, o que eu acabei de conversar com vocês, tá? Então, a imagem fica bem clara. Vou voltar à imagem anterior. Observem, um único tipo de produto e emprego de maquinário, tecnologia. Aqui, policultura, mais um tipo de cultura, né? E geralmente destinado à agricultura de subsistência, certo? Quiz. Vamos lá para a nossa primeira atividadezinha do dia para ver se o que eu falei até o momento ficou claro para vocês. 1. Que tipo de agricultura caracteriza a pequena produção para consumo familiar? Olha, pessoal, esse aqui não vale errar. Falei e enfatizei algumas vezes aqui. Letra A, agricultura de subsistência. Letra B, monocultura. Letra C, agricultura comercial. Ou letra D, agroindústria? Vamos lá, pensem um pouquinho e daqui a pouco a gente confere a resposta. Vamos lá, pessoal, vamos conferir a resposta? Então, que tipo de agricultura caracteriza a pequena produção para consumo familiar? Letra A, agricultura de subsistência, tá? Então, pensem, agricultura familiar, subsistência, eles produzem para sobreviver e o que excede é vendido para o comércio local, pequenas quantidades. Latifúndio e minifúndio, duas mais palavrinhas para a gente aprender aqui.
Quanto ao tamanho e aproveitamento das terras, existem diversos tipos de estabelecimentos ou propriedades rurais. Então, a gente vai destacar duas aqui, o latifúndio e o minifúndio. Vamos lá ver o que a gente está falando? Latifúndio corresponde a uma extensa propriedade agrícola privada, extensa, uma grande propriedade agrícola privada, ou seja, particular. Geralmente não exploradas economicamente, portanto, são improdutivas. Quando exploradas, são destinadas ao cultivo de um único produto agrícola. Quando é um único produto agrícola, a gente está falando de agricultura comercial, tá? Monocultura. Vão associando as palavrinhas aí que vocês não esqueçam. Com finalidade de abastecer o mercado externo, devido a uma produção em larga escala. Então, a monocultura é sempre larga escala, sempre. Também relacionada à agricultura comercial e a latifúndio, certo, pessoal? Então, vejam que tem uma sequência lógica e não tem como vocês não compreenderem ela, porque está bem prático aqui para vocês compreenderem isso. Já o minifúndio é o contrário do latifúndio. É caracterizado por uma propriedade rural com pequenas dimensões, ou seja, ela é menor do que o latifúndio, pertence a uma família que por meio da agricultura e da pecuária de subsistência tira o seu sustento. Veja aqui, ó, já o minifúndio está relacionado lá à agricultura de subsistência e a gente não está falando aqui só agora de plantação, nós estamos falando também de criação animal, pecuária, animais. Geralmente é praticada a policultura, que é mais de um cultivo, como a gente viu lá na foto anterior, com finalidade de suprir as necessidades básicas dos produtores, ou seja, da família que produz, e abastecer o mercado interno, tá? Mercado interno, aqui a gente está falando do que mesmo? Local, mais próximo, devido à quantidade da produção ser menor, certo? Então, vamos lá para um quadro em que vai exemplificar bem essa diferença de latifúndio e minifúndio. Então, latifúndio geralmente pertence a um único proprietário, empresa ou família. Normalmente é cultivado nessas terras um único produto, ou seja, a agricultura é monocultura. Minifúndio é uma propriedade geralmente familiar, normalmente são cultivados nessas terras diversos produtos agrícolas. Não tem como esquecer, certo? Minifúndio, pequena propriedade. Latifúndio, grande propriedade. Latifúndio, produção comercial. Minifúndio, de subsistência, certo? Então, aqui, novamente, latifúndio, propriedade rural de grande extensão, quando produtiva, a sua produção é voltada para o mercado externo, ou seja, exportação. Ela produz em tão grande quantidade que ela abastece tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Um exemplo disso a gente pode dar, por exemplo, a soja, milho, tá? Minifúndio, propriedade rural de pouca extensão, mini, pequeno, normalmente usada para cultivo de subsistência, propriedade familiar e abastecimento do mercado interno, ou seja, local, não é uma grande quantidade. Acho que aqui vocês conseguiram assimilar bem essa diferença. Atividade 2. A agricultura de subsistência pode desenvolver a monocultura? E se pode ou não, por quê? Um tempinho aqui para vocês responderem e eu já volto com a resposta.
Então, vamos conferir a nossa resposta? A agricultura de subsistência pode desenvolver a monocultura? Por quê? Não, ela não pode, porque a monocultura é a plantação de um único produto, que a característica da agricultura comercial que vende em grandes quantidades. Então, veja lá, a subsistência, vários produtos. Já monocultura é um único produto. Então, na própria pergunta, a gente já tinha a nossa resposta, certo? Cooperativas. Para que servem as cooperativas na área rural? Qual é o objetivo da cooperativa? Primeiro, então, vamos ver o que é e como acontece esse sistema. A cooperativa ela acontece em vários países, em que pequenos proprietários eles resolvem grande parte dos seus problemas, suas dificuldades agrícolas, se associando. Ou seja, eles eles se unem em prol de um bem comum. Características do espaço rural. Então, existe pouca concentração de pessoas, de construção, presença marcante de elementos naturais. Atividades econômicas do espaço rural: agricultura, pecuária e o extrativismo. Agricultura, pecuária e extrativismo, vocês também já sabem o que é. Nós estudamos isso em aulas anteriores e hoje já enfatizei duas dessas características, que é a agricultura e a pecuária. Uso do solo na agricultura. Solo, quando nós estamos falando de solo, é ali a terra para o plantio, certo? Então, as atividades agrícolas, elas provocam significativas modificações nas paisagens rurais. Ao estabelecer diferentes formas de uso do solo, que variam conforme os elementos naturais presentes em cada região. Então, cada região tem um tipo de solo. Vocês podem observar isso na coloração do solo, que só para ilustrar, cada solo de cada região tem uma coloração diferente devido aos elementos químicos que fazem os minerais que compõem esse solo. Por isso que a coloração é diferente, tá? E quando, dependendo da cultura, do que está sendo cultivado naquele solo, é feito as correções desse solo, colocados os nutrientes necessários para que o cultivo daquela planta seja mais efetivo. Aí tem lugares que acontecem rotação de terra. Rotação de terra, professora, do que você está falando? Do planeta Terra? Não, do espaço onde aquilo é plantado, tá? Então, existem técnicas que são utilizadas em diversas regiões do mundo, em especial em países onde há preocupação com a preservação do meio ambiente e a legislação ambiental ela é mais rigorosa. A rotação das terras, ela visa trocar os cultivos estabelecidos em uma mesma área agrícola, alternando a cada novo ciclo. O que isso quer dizer, simplificando aqui para nós? Tem lugares em que um determinado mês, por exemplo, determinados meses é cultivado milho, e no outro daí é colhido esse milho e é plantado soja naquele mesmo lugar. Isso é rotação de terras, tá? Também existe um outro tipo de rotação de terras em que é chamado de palhada, ou seja, é feito a colheita e a palha ou os restos daquela plantação ficam ali descansando no solo, que vai servir como adubo depois. Um exemplo típico isso, por exemplo, é o cultivo do milho, tá? Em que é feita a colheita e é deixada a palhada, e daí há um descanso daquele solo por 6 meses, aonde é feito novamente a plantação e o cultivo. Principais problemas ambientais e rurais da agricultura: técnicas inadequadas do solo, o desmatamento, poluição por agrotóxico, queimadas, irrigação e erosão. Com isso, ocorre a degradação do solo.
Lembram que eu comentei com vocês já em aulas anteriores o caso de poluição ambiental? Então aqui tem um dos maiores casos de poluição ambiental em rios, por exemplo, que é por agrotóxico. Porque quando é colocado pulverizado o agrotóxico no solo, esse agrotóxico ele é dispersado pelo ar. Então ele chega até mesmo nas matas e chega também nos corpos d'água. Atividade 3. Qual é a importância do espaço rural para os seres humanos? Vamos pensar um pouquinho? Daqui a pouquinho a gente confere a resposta. Vamos conferir a nossa resposta? Qual a importância do espaço rural para os seres humanos? No espaço rural que são realizadas todas as atividades agropecuárias responsáveis pela produção dos alimentos. Além disso, exerce importante papel na preservação da biodiversidade. Então, imagine se não existisse espaço rural, né? É ali que todo alimento consumido no mundo é gerado, né? Tanto a parte de plantação da agricultura quanto a pecuária, certo? Então, retomando aqui o que nós vimos na aula de hoje. Nós vimos o espaço rural, a agricultura de subsistência e comercial, a diferença entre elas, diferença de monocultura e policultura, minifúndio e latifúndio, o que são as cooperativas e qual é o objetivo delas, rotação de terras, no caso da agricultura, terras aqui, espaço, solo, tá? Terraceamento e a irrigação. Chegamos então, pessoal, ao final de mais uma aula de geografia. Só não esqueçam de acessar o Google Classroom, registrar a sua frequência e ali, como é que você faz isso? Basta você clicar na atividade número 1, atividade obrigatória, realizar a atividade e enviar. Pronto, a sua presença estará garantida. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula.